Boa tarde, 12:04, terça-feira, 4 de abril de 2023. Começa agora o TJ Minas Notícias, com os assuntos que são destaques no Poder Judiciário. TJMG cria o Sejusc Povos e Comunidades Tradicionais. Presidente em exercício do TJMG, desembargadora Ana Paula Caixeta, conduz sessão do Conselho da Magistratura. CNJ divulga critérios de avaliação e pontuação do ranking da transparência do Poder Judiciário. Acompanhe uma entrevista com o desembargador Vanderlei Paiva, relator do processo que condenou o promotor de justiça André de Pinho a 22 anos de prisão. Esses são os destaques de hoje do jornal TJ Minas Notícias. Eu sou Mércia Lívia. Eu sou Denise Guimarães. TJMG cria o Sejusc Povos e Comunidades Tradicionais. Cristina Mara. A presidente em exercício do TJMG, desembargadora Ana Paula Nanete Caixeta, conduziu nesta manhã cerimônia do marco de instalação do Sejusc, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, Povos e Comunidades Tradicionais. Durante a solenidade, também foi assinada a portaria conjunta que designa a composição dos membros do novo Sejusc. A terceira vice do TJMG, desembargadora Ana Paula Nanete Caixeta, que assume como coordenadora, destacou a importância do novo Sejusc. O Tribunal de Justiça de Minas ele vem se empenhando no atendimento aos povos tradicionais, indígenas, quilombolas e ribeirinhos há muitos anos, através dos magistrados e magistradas que estão nas comarcas onde as comunidades estão há muito tempo situadas. Mas, nesse momento, por uma decisão política da direção do Tribunal de Justiça, do eminente presidente, desembargador Zé Arthur de Carvalho Pereira Filho, juntamente com a terceira vice-presidência, nós entendemos por bem criar um mecanismo de facilitação desse acesso à justiça por esses povos tradicionais. A desembargadora Shirley Fenzi Bertão, que foi designada como coordenadora adjunta, disse que a iniciativa vai promover o acesso à justiça para os povos tradicionais. Eu acho que é um marco para a justiça brasileira. Eu não sei se outros tribunais já tiveram essa iniciativa. Existe uma recomendação do CNJ para que a gente se prepare, se sensibilize para essas questões, porque os indígenas, até a Constituição de 88, eles eram tutelados. Hoje, não. Eles têm voz, têm direitos que às vezes são suprimidos por falta de acesso à justiça. Então, esse Sejusc pode possibilitar uma maior interação entre os indígenas, as comunidades também quilombolas, os próprios ribeirinhos, mas o foco, acho que principal, diferenciado, é da população indígena. O juiz auxiliar da terceira vice, Marcos Vinícius Mendes do Vale, também irá compor o Sejusc Povos e Comunidades Tradicionais. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Cristina Mara. As atividades e expedientes dos órgãos de primeira e de segunda instâncias do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais ficarão suspensos amanhã e nos dias 6 e 7 de abril. Durante o feriado da Semana Santa, os prazos processuais ficam interrompidos e serão retomados no dia 10 de abril. Informações sobre o calendário forense do ano de 2023 estão disponíveis no portal TJMG, tjmg.jus.br. Presidente em exercício do TJMG, desembargadora Ana Paula Caixeta, conduz uma reunião do Conselho da Magistratura. Cid Marcos. A desembargadora Ana Paula Nanete Caixeta começou a semana como presidente em exercício do TJMG, presidindo a reunião do Conselho da Magistratura, na sede do Tribunal em Belo Horizonte. Registro a alegria e orgulho de me encontrar no exercício interino da presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. O Conselho da Magistratura realiza reuniões para analisar processos. É composto dos 5 membros da direção do TJMG e de mais 5 desembargadores que não sejam membros do órgão especial eleitos pelo Tribunal Pleno para mandatos de 2 anos. Havendo número legal
declaro aberta essa sessão do Conselho da Magistratura. A desembargadora Ana Paula Nanete Caixeta, terceira vice-presidente, assume o comando do Poder Judiciário Mineiro até o próximo dia 9. Um marco histórico, já que pela primeira vez em 150 anos de existência, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais terá uma mulher como presidente em exercício, como explicou a própria desembargadora Ana Paula Nanete Caixeta. Hoje é simbólico, né? Estou aqui representando muitas colegas. Somos 30 no segundo grau, magistradas, e inúmeras, né, centenas no primeiro grau. Além das servidoras, gestoras, o Tribunal de Justiça hoje inaugura um novo ciclo, se Deus quiser. Assim que a reunião do Conselho da Magistratura começou, Ana Paula Nanete Caixeta recebeu os cumprimentos dos advogados e dos colegas que estavam no Tribunal Pleno. Nascida em Machado, no sul de Minas, Ana Paula Nanete Caixeta formou-se em Direito pela UFMG em 1985. Ingressou na magistratura mineira há 32 anos. Foi juíza nas comarcas de Mariana, Bonfim, Diamantina, Betim e Belo Horizonte. Há 10 anos ocupa o cargo de desembargadora do TJMG, tendo se destacado com iniciativas que valorizam as mulheres ao longo dos anos, como ela mesma explicou. Na verdade, foram algumas iniciativas importantes enquanto superintendente da Coordenadoria da Mulher em situação de violência doméstica e familiar, hoje estão bem representados pela colega Evangelina, e as iniciativas têm tido muita aceitação, repercussão. O que nós precisamos é conclamar as mulheres, os homens, a terem projetos, a trazerem para o Tribunal de Justiça ideias que podem ser institucionalizadas e replicadas. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, repórter Cid Marcos. A seguir, CNJ divulga critérios de avaliação e pontuação do ranking da transparência do Poder Judiciário. E mais, acompanhe uma entrevista com o desembargador Vanderlei Paiva, relator do processo que condenou o promotor de justiça André de Pinho a 22 anos de prisão. Voltamos em instantes. CNJ divulga critérios de avaliação e pontuação do ranking da transparência do Poder Judiciário. René Almeida. O Conselho Nacional de Justiça publicou os critérios de avaliação e pontuação do ranking da transparência do Poder Judiciário 2023. O objetivo da premiação é estimular tribunais e conselhos a disponibilizarem as informações de forma mais clara e padronizada à sociedade, tornando mais fiel e transparente o acesso aos dados de gestão. Segundo o regulamento, os órgãos do Judiciário vão enviar informações sobre 11 temas que serão avaliados nos sítios eletrônicos dos tribunais. Os itens componentes do ranking serão respondidos por meio de questionário eletrônico disponibilizado pelo CNJ. O link e a senha para acesso ao formulário foram enviados por meio de ofício às presidências dos órgãos. Conforme o regulamento, o CNJ ainda disponibilizará o glossário com orientações gerais e com notas explicativas dos itens que compõem o ranking. Da agência Rádio Web, René Almeida. Homem que tentou matar ex-mulher diante dos filhos dela vai a júri popular. Marcelo Gomes de Almeida. A juíza sumariante do primeiro Tribunal do Júri de Belo Horizonte, Bárbara Eliodora Quaresma Bonfim, determinou que o homem que tentou matar a ex no bairro Gutierrez, em Belo Horizonte, seja julgado por um júri popular. Ele foi pronunciado pelo crime de tentativa de homicídio qualificado, por motivo torpe, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e ainda por a vítima ser mulher, o que caracteriza a tentativa de feminicídio. O crime ocorreu em maio de 2022, quando a vítima embarcava em frente à sua casa em um veículo de aplicativo junto com os 2 filhos pequenos e a babá das crianças. Eles foram surpreendidos pelo acusado, com a faca na mão, correndo em direção à ex. A vítima tentou fugir a pé, mas foi perseguida e alcançada pelo acusado, que a atingiu com 17 golpes de faca, até que a babá das crianças e um dos filhos da vítima os alcançaram e passaram a tentar segurá-lo. A babá agarrou o agressor, conseguiu derrubá-lo e afastar a faca. A juíza Bárbara Eliodora destacou na sentença de pronúncia haver provas suficientes para que o acusado seja submetido ao julgamento pelo júri popular pelo crime de homicídio qualificado. Ele ainda pode ter um aumento de pena, caso o conselho de sentença reconheça o agravante de o crime ter sido cometido diante dos filhos da vítima.
A magistrada determinou que o acusado permaneça preso preventivamente na fase de recurso para a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal. Do Fórum Lafayette, em Belo Horizonte, Marcelo Gomes de Almeida. Acompanhe uma entrevista com o desembargador Vanderlei Paiva, relator do processo que condenou o promotor de justiça André de Pinho a 22 anos de prisão. Eu, Flávia Carneiro, recebo aqui no estúdio da Rádio TJ Minas o desembargador Vanderlei Paiva, que foi o relator do processo que condenou o promotor André de Pinho por feminicídio. Bem-vindo, desembargador. Bom dia a todos. Estamos aqui à disposição de vocês para responder as perguntas que foram formuladas. Esse julgamento que condenou o promotor André de Pinho foi bem complexo, né, desembargador? É um processo de alta complexidade. Tanto é que no dia da sessão de julgamento, eu fui o primeiro a votar para esticar o tempo para a acusação e para a defesa. A matéria posta, que ele negava a autoria e a defesa estava tentando desconstituir o laudo pericial oficial. Um rito um pouco diferente do tribunal do júri comum. Mas Deus nos ajudou e nos iluminou que chegamos à conclusão no dia 29. E o relatório do senhor é importante destacar que foi seguido por todos os desembargadores que julgaram, né? Com relação à condenação, sim. Houve uma pequena diferença na fixação da pena. O desembargador Júlio Lores achava que tinha que ser 28 anos. O desembargador Carlos Perpétuo Braga, desembargadora Afrana, Juliana e o Geraldo Augusto entenderam que deveria aumentar mais 2 meses. A única diferença foi essa, mas com relação à condenação foi unânime. Como é que esse rito desse julgamento aqui no Tribunal de Justiça, porque não é muito comum esse tipo de crime, né, feminicídio, ser julgado aqui na segunda instância? É porque ele, mesmo sendo promotor de justiça afastado, ele tem o chamado foro de prerrogativa de função. Em razão disso, que o julgamento veio para o Tribunal de Justiça. Entretanto, a defesa dele tentou de todas as formas para ir para o Tribunal do Júri. Porque o Tribunal do Júri, os jurados forma a convicção. E nós é o convencimento formado dos elementos de fato provado. Então essa diferença é grande. Talvez se fosse os 7 jurados representando a sociedade, talvez a defesa convencia ele e talvez ele poderia ser absolvido. Mas aqui o nosso convencimento é dos elementos de fato provado. Então essa é a grande diferença. Aqui foram 20 desembargadores, lá ao réu comum, sem foro de prerrogativa de função, são 7 jurados que julgam, o juiz é mero espectador, só vai fixar a pena no final do julgamento. Mas mesmo ele estando preso, nós temos prazo de formação da culpa, e cada 90 dias eu tinha que renovar a prisão preventiva dele. Se esse julgamento não terminasse no dia 29, eu teria que fazer um voto ali oral para renovar a prisão preventiva dele, senão eu teria que soltá-lo. Mas Deus nos ajudou, os desembargadores todos também, ninguém pediu visto, embora é previsão legal no regimento. Então essa foi uma grande diferença de um julgamento pelo Tribunal do Júri e o julgamento pelos 20 desembargadores aqui do nosso tribunal. Agora, esse foi um crime de feminicídio que atraiu a atenção da imprensa, da sociedade. Os filhos acompanharam as audiências de instrução. O pai da Lorenza acompanhou também as audiências de instrução. Foi um processo cercado de muita emoção, né, desembargador? Processo de repercussão nacional. Vê que nas audiências que eu presidi, também no dia do julgamento, a mídia em todo o Brasil noticiou os fatos. Eu achei isso até muito importante, porque como formadores de opinião, que a mídia pode ter afeto direto na sociedade e às vezes, quem sabe, vamos diminuir o feminicídio, porque a repercussão que deu em face de ser promotor de justiça, ter 5 filhos e ter matado a mulher que dizia que ele amava. Então isso é uma repercussão muito grande, uma autoridade, um promotor que sempre denuncia o seu semelhante por feminicídio, ser julgado por feminicídio. Daí a importância desse processo e da repercussão que deu em todo o Brasil. Hoje nós temos uma autoridade, um promotor que denunciava o seu semelhante por feminicídio, e ele está preso há mais de 2 anos. Então, talvez isso leve à formação para que aqueles nossos irmãos desavisados que estão cometendo feminicídio, pense 2 vezes antes de ceifar a vida de sua esposa. O promotor já está preso, como o senhor falou, há 2 anos. Qual que é o procedimento daqui para frente? Daqui para frente, a minha jurisdição se exauriu, a não ser que ele entre com embargos de declaração, que é um direito da defesa. Se não for, aí vai entrar com recurso especial extraordinário, que é para o STJ e para o Supremo Tribunal. O desembargador Alberto Vilas Boas vai examinar os requisitos para dar seguimento a esse recurso ou não. Se não der seguimento, a defesa pode entrar com agravo.
E aí vai depender do STJ e do Supremo se vai mandar subir o recurso. Essa decisão, se o promotor vai perder o cargo, pode ser decidido aqui pelo tribunal? Veja bem, eu pensei muito em dar a perda de função dele aqui, porque se fosse um delegado de polícia, um juiz, perderia o artigo 92, é claro. E, sendo condenado a mais de 4 anos, dá-se a perda da função do cargo. Só que o Ministério Público tem uma lei orgânica especial que julga os casos de promotor de justiça. Então eu pensei bem em deixar interna corpus para a Procuradoria-Geral de Justiça, para o Dr. Jarbas e seu conselho, examinar essa questão em processo administrativo, e aí depois eles têm que entrar com ação civil pública. E essa ação civil pública pode chegar ao tribunal, sim. Pode chegar aqui para ser julgado em grau de recurso. Ok, desembargador, obrigada pela entrevista. Eu que agradeço a toda a nossa mídia aqui do nosso TJ. Um abraço a todos. O TJ Minas Notícias fica por aqui. Você pode acompanhar também o TJ Notícias no YouTube, na íntegra e com imagem direto do estúdio da Rádio TJ Minas. Acesse o portal tjmg.jus.br. No final da página, há links de acesso à TV TJ Minas e também à Rádio TJ Minas. Siga o tribunal no Instagram, @TJMGOficial. Às 14h tem o Tarde TJ Minas. Acompanhe também o Jornal TJ Minas Notícias, segunda edição, às 18h. Uma boa tarde. Uma ótima tarde para você.